Cris, se você fosse apontar uma dificuldade entre os líderes, qual seria? A dificuldade de dizer eu não sei. E essa dificuldade, ela existe em alguma situação específica? Eu acho que ela existe de forma assim generalizada, empresa média, grande, pequena, setor, segmento, em qualquer lugar. Você acha que a originalidade pode estar relacionada com a humildade de assumir essas fraquezas, essas deficiências, né? Eu não acho, eu tenho certeza absoluta disso. E, na sua opinião, é alguma vantagem a gente assumir que não sabe? Eu acho que no ambiente corporativo é muita vantagem, isso é muito valioso, é muito precioso, porque soluções criativas partem disso. E tem saída para aqueles empresários, para os líderes que querem formar pessoas que sejam originais? Tem. Sempre que você for contratar alguém, se você puder escolher, escolha aquele que sabe dizer eu não sei. Essa dose de assumir ignorância que vai te trazer a originalidade. Estamos começando mais um episódio do Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje a gente vai falar justamente sobre essa questão, quanto é fundamental a gente assumir que não sabe das coisas, as nossas fraquezas, as nossas deficiências, né? E principalmente para a produção de ideias originais, né, Cris? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então tá bem. Cris, por que o ser humano tem tanta dificuldade em assumir que não sabe alguma coisa? Você acha que isso é arrogância? É talvez vergonha? Ou uma certa dose de desonestidade? Qual que é a sua opinião? Pode ser tudo isso daí? Olha, eu acho que isso que pergunta difícil. Eu acho que isso pode ser tudo isso. Pode ser medo. Sempre que você faz uma coisa que você, vamos dizer assim, sempre que você se expressa de um jeito que não é verdadeiro, no fundo, tem um medo instalado, medo de alguma coisa, né? Eu acredito em desonestidade? Acredito, claro que sim, se existe, né? Acredito, qual que foi a outra coisa que você falou? Arrogância, sem sombra de dúvida. Né? Aliás, isso é ego no ambiente corporativo, né? Que é comum, né? É muito comum. Mas eu diria assim que acho que o medo, se eu tivesse que responder assim de maneira mais categórica, eu acho que o medo impera, né? Sabe? E o medo é uma pena, porque o medo é que mata a nossa capacidade de ser original. Uhum. A se colocar numa situação de ter que seguir, de ter que reproduzir para pertencer, além de ser triste, mata qualquer possibilidade de você ser original. Uhum. Né? E acho que a tal da originalidade tem a ver com criar soluções, com dar um pitaco diferente do que a massa está falando, com achar saída, né? Achar soluções. Nos ambientes de inovação, se você matar se você estiver preso aos seus medos, ao seu ego, é muito difícil você ser original. Afoga a criatividade, né? Não é? Uhum. É muito difícil, né? Então eu diria assim que o medo ele é pesado. E que medo que é esse? Medo de quê? Né? Da rejeição? Se a gente parar para pensar um pouco assim, qual que é o medo? Vamos pensar numa esfera do mundo corporativo. Qual que seria talvez o maior medo hoje de um colaborador, de um funcionário? Vamos deixar os sócios um pouquinho de lado, vamos falar do mundo de gestão. Perder o emprego. Não é? Uhum. Tem medo maior do que esse?
Você pode ter uma cascata de medos ali, né? O mundo não é cor-de-rosa, as contas chegam, né? Mas eu acho que é o medo de perder emprego. É o medo de não estar mais ali. Você tem coisas assim, se você for levar isso para um lado, você tem outros fundamentos, né? O medo também de falta de identificação, de pertencimento, tudo isso é válido. Mas o principal medo está relacionado com o teu bolso. Quando você é funcionário, você é pago para fazer uma coisa. Nós falamos isso aqui também já nos nossos bate-papos. É pena que... Eu acho que foi... Quando é que a gente falou isso, Vanusa? Eu acho que foi quando a gente falava sobre uma diferença de visão de dono. Lembrei disso aqui agora, né? Por que as pessoas... é legal ter visão de dono, a competência, visão de dono. Não, quem é dono e quem não é dono tem que ser visto como não dono. Por quê? Porque eu lembro que a gente comentou bastante sobre isso na época, falamos sobre isso na época, porque o dono tem outros tipos de medos e preocupações que o colaborador tem. Isso, né? inclusive, é um episódio muito legal de buscar e assistir. Vale a pena olhar lá. Tanto para o dono quanto para o funcionário. Quanto para o funcionário. A gente falou quais são os riscos para um, para o outro, né? E aí o maior risco do funcionário é de perder o emprego. Se ele perde esse emprego, amanhã ele está em outro. O dono que ficou lá ficou com todos os outros riscos, etc., inclusive a falta de um funcionário que não está mais lá. Então eu acho que esse medo ele prevalece nessa questão de você ser pouco original. Que é, minha opinião, é uma pena. E quero uma segunda opinião por experiência e por prática. É a minha visão. Depois vão falar, tá, não tem problema se você não concorda, tal, mas é a minha visão. Aqueles que enfrentam esse medo são os que sobem na famosa pirâmide corporativa. Porque normalmente esses que enfrentam também, eles deixam claro que eles querem aprender. Deixa claro que quer aprender, deixa claro que são humildes para assumir a posição de que eu ainda tenho coisas para aprender, né? E a coisa que um sócio, que um dono mais quer é alguém que esteja trazendo para ele algumas soluções que ele não sabe. No fundo do fundo, não há uma exigência que você saiba, há uma exigência que você, enquanto funcionário, resolva. Mas não é assim, escuta, eu exijo... que você saiba de tudo. Não, eu exijo que você entregue. E as pessoas não param para poder analisar. Isso é o que mais me incomoda, né? Isso merece um pouquinho de reflexão, porque se você ficar preso ao efeito manada, ao efeito de reproduzir os medos e os egos, você acaba você não se distancia disso e fica mais difícil de achar a solução. Mas, Cris, existe também a questão do ambiente, né? Tem ambientes que te favorecem até a dizer, não sei, eu gostaria de saber. E tem ambientes que são extremamente fechados, castradores, né? Que já deixa claro que você não sabe, mas deveria saber, então nem se pronuncia. E creio que não só entre funcionários, mas talvez em alguns grupos de sócios também aconteça de ter essa cultura, digamos assim, né? Esse clima ali a respeito de saberes. E aí, como é que o cara consegue essa independência, né? Essa força, principalmente quem está começando, os mais jovens, tanto em qualquer um dos escalões aí, como é que ele consegue isso? É difícil essa situação, né, Vanusa? Você veja, tem lugares que tem cultura de muito pouca tolerância a erro. Nesses ambientes, o medo impera. Você não pode falar que você errou ou que você não sabe. Você tenta esconder o erro, você tenta esconder que você não sabe e vai achar... Sabe aquela coisa do cara que... você fala inglês? Fala, etc. E aí não fala. Aí vai passar noites e noites, em claro, tentando usar um tradutor para poder escrever um texto. Né? Se falar e eu não sei falar, corre o risco de perder o emprego e ser contratado por alguém. Ou corre o risco, nem sair de perder, mas do vizinho assumir a posição.
do para assumir a posição. Né? Então, quem está nessa posição e está numa posição frágil de não conseguir falar eu não sei, está ameaçado por uma cultura de baixa tolerância a erro, de baixa tolerância à permanência das pessoas se falta algum tipo de competência. E a gente sabe que isso acontece com muita frequência. Sim. E tem algumas frases que já inibem o outro a dizer que não sabe. Por exemplo, você deve saber que... Não, eu não você devo que é nada. Comunicadora sabe bem disso, né? Você deve saber que, como você sabe... Nossa, eu devo? Puxa, não sabe. Muito obrigado, Ué, aprendi uma coisa hoje. Mas esse tipo de frase justamente é inibidora do outro, né? E às vezes numa reunião de negócios ou numa reunião entre líderes e funcionários, elas chegam. Como você deve saber? Em palestras, às vezes você vê em aulas... E o professor tem que, por exemplo, numa aula, o professor tem que partir do pressuposto que a pessoa está lá para aprender. Então, ela não tem a obrigação de saber. E isso também acaba inibindo muito, talvez, talentos, não é? Claro que sim. Nossa, como é que chama? É a passagem, isso é hereditário, né? É transmitido como se fosse hereditário. Você herda pelo ar, pela atmosfera, pela cultura, né? Sem sombra de dúvida. E é uma coisa muito engraçada isso, porque você vai, eu me formei, eu sou advogado. Pô, mas eu sou advogado tributarista, eu não sou advogado societário. Então, se você está no meio societário e fala que você não sabe, pô, mas você não é advogado, você não estudou? Há uma pressão para quem supostamente se especializou, uma cobrança de que tem que saber, que ele sabe, né? Se você deve saber, se é advogado, não, eu devo saber da minha área aqui, que é uma área que não tem nada a ver com a sua. Mas, e o medo de você falar isso, e o risco de você falar, se posicionar dessa forma, e alguém tomar o teu lugar? O que as pessoas querem quando elas trabalham? Elas querem ganhar mais. Tudo vem a reboque. Hard skills, soft skills, quero crescer, quero me desenvolver, quero aprender, quero... Claro que tem tudo isso. Mas se a gente afunilar essas questões e se a gente tiver que envelopar, elas querem ser pessoas melhores sucedidas, desenvolvidas, e isso está relacionado a ter uma qualidade de vida melhor, com mais dinheiro no bolso. Então, se tiver algum tipo de ameaça que essa rota for interrompida e um outro assuma, é melhor eu continuar bancando, que eu sei. Agora, a mentira tem perna curta? Dizem que tem, né? Então, eu digo assim, dizer que sabe, mas não sabe, ou dizer que não sabe, mas sabe. Será que essa mentira tem perna curta? Não sei, só sei que ela não provoca originalidade. Ela não provoca criadores de solução. E no fundo, lá em cima, na pirâmide do corporativo, sócios querem pessoas que tragam soluções, que sejam pessoas que pensem. Tem uma coisa que eu queria falar, deixa eu só te dizer que você queria fazer uma pergunta, mas deixa eu te falar isso aqui, porque é bem... Isso me incomoda profundamente, né? Eu até tenho receio de falar isso aqui, mas eu vou colocar, tentar deixar claro isso, porque esse negócio me incomoda mesmo. Durante o tempo que eu entrevistei executivos, então eu estava lá, se eu tinha que contratar, por exemplo, um diretor. Às vezes eu entrevistava diretores, às vezes eu entrevistava o nível gerencial para ver se aquela pessoa já estava preparada para assumir uma direção. Então, sempre quando você vai contratar alguém, você deixa eu entrevistar no mesmo cargo, um cargo abaixo, um acima, para você poder ter um balizamento e você poder fazer uma composição daquilo que é o melhor profissional, o melhor recurso para aquela necessidade especial. E aí, uma das coisas que se repetiam, mas não era com frequência, era mais do que frequente. O que é mais do que frequente? É muito frequente. Muito frequente. Que era o seguinte: tinha uma posição de diretor, eu estava entrevistando gerentes, e no final das contas, o gerente sempre dizia assim, puxa vida, mas olha, eu perguntava, por que você quer sair daí? Por que você está procurando uma outra oportunidade?
falava um milhão de coisas, e uma delas que se destacava, que é essa que me incomoda, era sempre assim, era uma crítica do tipo, olha, o problema é que assim, eu tô aqui, eu que carrego o piano, toda a tarefa fica comigo, eu que decido, eu que faço isso, etc, tal, e o meu nível acima tem, lá é menos denso do que aqui. Os meus ombros pesam muito mais em termos de carga, de responsabilidade, de exigência de conhecimento, de competência do que o andar de cima. Vanusa, isso era muito frequente de se repetir, né? E a frase, e aquilo que estava estampado nesse nível, que é bem o meio da pirâmide, vamos tentar colocar esse nível de média, gerência, ao meio da pirâmide, de fato são pessoas que fazem a coisa acontecer, porque são especialistas, têm um conhecimento técnico que é exigido desse nível natural na pirâmide, e que está misturado, horas tem um papel um pouco de líder, horas tem papel de muita entrega, de colocar a mão na massa. Então é uma fase de transição para que a gente possa saber quem dessa turma está preparado para um outro salto de liderança. Então mistura. Você tem que, nesse meio da pirâmide, você tem que entender que tem um pouquinho de competência de liderança instalada, mas também tem muito cacoete de entrega da operação. Vamos colocar dessa para todo mundo entender, ficar bem claro. E aí, conversando com essa turma, existe em função um pouco, até de uma espécie de uma reclamação, né? Existe um cravar os dois pés no chão e dizer assim, sou eu que sei, eu que sei, eu que sei, né? Está muito impregnado assim, eu sei mais do que quem está em cima, eu sei mais do que quem está do lado, etc. Aí eu dava um passo, parava de entrevistar essas pessoas que estavam aqui, dava um passo e ia entrevistar pessoas que estavam num nível superior. E eu começava a perceber que naquele nível superior, você já tinha uma outra interlocução, que já não necessariamente assim, puxa, eu sei. Já vinham frases, puxa, olha, eu estou um pouco perdido. Eu não sei muito bem o que fazer em algumas situações. Eu já testei isso, dei conta, mas eu percebia que o candidato que estava naquela posição, ele já tinha um pouco mais de intimidade para dizer que não sabia tanto quanto ele mesmo estava nas posições anteriores. Isso foi repetido durante muito tempo em processos de seleção, de entrevista e tal. Depois eu fui migrando e fui para a gestão, para a governança e pude presenciar mais uma década inteira que a mesma coisa acontecia acompanhando, aí sim, não só numa entrevista, mas acompanhando de fato a atuação. Então você tem um nível intermediário que fala, eu sei, eu faço. Você tem o andar de cima que diz, olha, eu tenho algumas dúvidas, não sei se sei tanto. E aí tem o andar de cima ainda, que são os sócios, que são aquelas pessoas que conseguem dizer, cara, eu não sei para onde eu vou, estou completamente perdido. Não sei o que fazer, está difícil, não consigo ler esse mercado, eu não sei o que fazer na gestão, eu não sei como fazer para driblar o meu país, o meu cenário, etc. Tal. E eu fui aprendendo, então, que é o que me incomoda, e eu fui aprendendo que se você pegar esse raciocínio, quanto mais você diz não, mais você sobe na pirâmide. Quanto mais você diz eu não sei, mais você sobe na pirâmide. Que sentido que é esse? Quem está em cima, numa posição de líder e conseguiu, de fato, chegar nessa posição, já talvez tenha passado pelo processo de dizer que sabe, e olha o Monte Olimpo lá de cima. Tem uma visão mais ampliada, tem uma visão que não está mais focada somente numa entrega ou numa área específica, sabe que precisa de diplomacia para poder ter as suas conquistas, e ao mesmo tempo tem um pouco mais de liberdade de dizer que não sabe muito bem para onde ir em algumas ocasiões.
Quando você vai no sócio, aí ele está desesperado e fala abertamente, eu não sei o que fazer. Então eu fui por amostragem, por repetição, era muito frequente, eu cheguei a uma conclusão, que sobe na pirâmide quem tem a familiaridade de dizer eu não sei. A humildade, né? E por que isso? Porque no andar de cima exige que você traga solução, exige que você seja criativo, exige que você seja original. No andar onde as coisas acontecem, exige muito um mecanismo de manter, de repetir, de dar sustentação, o que é super importante. Não vamos negligenciar, isso é muito importante. Mas no andar de cima, você começa a diferenciar o discurso na medida em que quem está em cima é aquela pessoa que te oferece uma saída, oferece uma solução, pensa de um jeito diferente. Se você está com a cabeça totalmente focada na entrega de uma repetição, e isso te assusta e te traz muito medo de dizer que você não sabe, você vai continuar repetindo isso. Quando você se desprende disso e consegue dizer que você não sabe, você abre a tua cabeça para buscar solução. Então, o primeiro passo para você poder achar uma saída é admitir que você não sabe. E você vai atrás disso. Né? Então, isso me incomoda, isso sempre me incomodou, e a conclusão que eu cheguei é que quanto mais alto você vai na pirâmide, que exige soluções, mais original você tem que ser. E isso está diametralmente oposto a você dizer que eu sei. Muito interessante, porque isso me lembrou uma conversa que eu tive há pouco tempo com um gestor de uma área de projetos da indústria automobilística, e ele disse que quando ele estava no processo de seleção, a pessoa que estava, já era, acho que um diretor que estava conversando com ele, apresentou uma situação e disse, o que você faria nessa situação? Ele disse, não sei, porque eu preciso de mais informações para eu poder elaborar uma estratégia aqui. Era uma situação de crise. E aí ele começou a fazer as perguntas, né? Ah, mas isso, e aquilo, e o que mais, não sei o quê, pá. Aí, quando ele ia apresentar a estratégia dele, o cara disse, não precisa me dizer mais nada, você já me respondeu. Entendeu? Então, me lembrou muito essa tua questão. Você nem sempre tem que dizer que sabe como resolver aquilo, mas que você tem que buscar meios para resolver. Aí vem a originalidade, né? Sabe aquela história do copo cheio, para colocar mais ela tem que esvaziar? Basicamente é isso, né? Ou seja, a sua cabeça criativa, a sua cabeça de solução, que é exigida no andar de cima, ela tem que ceder espaço para você dizer, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou procurar. Na medida que você fala eu não sei, você vai automaticamente procurar. Quem sabe? Quem vai me ajudar a aprender sobre isso aqui? Isso é um traço bem legal. Se você pegar histórias de sócios, fundadores de negócio, esse traço é marcante na história. A maior parte do tempo, esse sócio está dia após dia sem saber o que ele precisa fazer. Mas buscando solução. Só que ele busca de maneira avassaladora soluções, ou quem saiba, a ele pensar junto o que é que ele tem que fazer. Isso também me lembra uma coisa. Quando a gente começa a estudar um assunto, não sei se acontece com você. Você começa a estudar um assunto, aí fala de algo, você diz, putz, mas não sei isso aqui, peraí que eu vou pesquisar. Daí você vai pesquisar aquilo. Aí continua a tua leitura aqui, de repente vem, mas daí você vai pesquisar. Quando você vê, você pensa assim, meu Deus, eu não sei de nada, né? Eu tenho tanta coisa para aprender. Não é a sensação do aprender, não é sempre que você tem muito mais a aprender? Quanto mais você sabe, menos você sabe. Exatamente. E é gostoso isso. Por que as pessoas que estão no mundo corporativo talvez não podem ter a prerrogativa de achar isso gostoso? Porque tem medo. Ou porque a cultura, que é uma cultura mais persecutória, vai dizer, cara, eu só posso ter gente aí que sabe. Eu estou te pagando para você saber. É claro, gente, a gente tem que fazer um extrato disso. É claro que você tem pessoas competentes que sabem, óbvio. Mas nós estamos falando assim, qual que é o passo para você
atender uma expectativa de poder crescer lá na empresa e de você poder ajudar em soluções. É dizer que você não sabe. Eu até separei algumas frases, eu já até te mostrei, mas quero dividir aqui com o pessoal. Eu gosto muito de poesia. E Manuel de Barros é um cara que eu gosto muito de ler. E ele diz que o meu fado é o de não saber quase tudo. Então, no caso do fado ali, eu li como sorte, né? Porque realmente, quando você você reconhece que você não sabe de tudo, você está aberto a experiências novas, a aprendizados. E isso é muito gostoso, você perceber que aprendeu algo novo. Essa satisfação vem, você, pela psicologia, deve ter alguma explicação aí dessa satisfação quando você percebe, opa, hoje eu aprendi algo, hoje eu domino uma situação, etc. Então, o reconhecer que não se sabe de tudo te dá esse olhar de criança, né? Diante das situações e dos problemas. Isso ajuda? Nossa! Olha, talvez menos erudita do que você em trazer esse exemplo, você me fez lembrar uma frase do Paulo Francis, que eu sempre lembro dela, eu sempre lembrei agora, que só os tolos não se contradizem, só os tolos dizem que... não, como é que é? Só os tolos não se contradizem, e somente quem é tolo é aquele que afirma que sabe o tempo todo. Ele vivia dizendo isso daí. Né? É exatamente isso. Exatamente isso. Ou seja, você precisa entender que é uma tolice gigantesca você achar que pode cravar saber o tudo. pé na sabedoria, porque isso te impede de aprender outras coisas. E também não dá para diminuir o que o outro sabe, né? Achar que o que você sabe é maior do que o outro. Daí vem a frase do Paulo Freire que diz que não há saberes melhores e maiores e nem menores, há saberes diferentes. Muito boa. Né? E aí vem do outro a humildade de saber que pode aprender com alguém, né? E estar aberto para isso. Eu gostaria de ver isso no ambiente, por exemplo, entre recrutadores, que percebessem isso, mas normalmente eles seguem coisas já prontas, há muito pouca avaliação, pelo que eu percebo, né? Há muito pouca avaliação, assim, tipo, do feeling, a percepção, é muito mais aquela coisa de questionário, responda isso, sabe? Faz a dinâmica. Eu imagino que seja, assim, uma loucura, né? Tipo Olimpíada. Quando você vai contratar pessoas que é da base da pirâmide para baixo, o grau de exigência do eu sei, ele aumenta muito, né? Então você tem lá uma espécie de um ranking, lá, um grid de competência. Ó, tem que ter isso, tem que saber ver isso, tem que ter tal. Se não tiver, já elimina. Né? Ou, em alguns casos, se não tiver, mas aí tem que fazer um treinamento para ter logo e dar resultado. O resultado, ele é muito atrelado, a forma como eu vejo, na base da pirâmide para baixo, a sua capacidade de entrega de um conhecimento específico. E você tem que ter, de uma certa medida, isso. O problema é que essa cultura, ela sobe, né? Ela abafa uma das melhores qualidades que o ser humano pode ter, que é dizer, cara, isso aqui eu não sei fazer. Mas deixa que eu vou aprender e vou te entregar. Parece que tudo é tão veloz e você não tem tempo para você aprender. A entrega tem que acontecer no momento zero. Então tudo isso é uma realidade, né? Então o que você percebe é, depois de alguns anos de vivência corporativa, você escuta a frase, cara, tô cansado, etc, trabalho 30 horas por dia, não tiro férias e tem que entregar, etc, não tenho descanso, vamos lá, tem que ser rápido, de rápido, tal. Sabe aquele conceito de resiliência que é da física e trouxeram para o ser humano, né? Todo mundo fala, tem gente que dá, agora eu nem sei se fazem mais isso, mas dava discurso sobre ser resiliente.
Pô, você pega uma barra, entorta essa barra, coloca uma força nela, etc, tal, e fica lá por 2 anos. Aí você solta essa barra e vê o quanto que ela volta. Esse grau é chamado grau de resiliência. Agora pega uma pessoa e pega e faz isso durante 10 anos. É diferente da barra, né? Então, são aqueles extratos que você acaba tirando, que algumas pessoas tiram esses extratos. A mesma coisa sobre o soft skills, sobre o hard skills, é a mesma, eu vejo do mesmo jeito, né? Que às vezes tem uma boa intenção, tem um bom fundamento, mas acaba imprimindo essa cultura de medo de você ter a liberdade de dizer que você não sabe fazer. Mas eu continuo dizendo e afirmando, as pessoas que conseguem se destacar desse caldeirão e conseguem dizer, espera um pouquinho que eu vou trazer a solução, hoje eu não sei, são essas pessoas que levam para posições mais próximas dos sócios, né? Eu diria assim, o sócio adora ter ao lado dele pessoas que vão junto com ele procurar as respostas. Mas essa cultura de eu sei, ela não propicia esse tipo de comportamento, sabe? Então, qual que é a saída para quem tem essa vontade de aprender, mas se sente oprimido pela cultura do eu sei? Como é que você se encoraja e diz que você não sabe, né? Talvez uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, se você está nessa situação e você está querendo se encorajar, vai estudar e vai ler outras coisas que não tem nada a ver com a administração nem com a física. Se você for estudar sociologia, antropologia, filosofia, psicologia, você vai ter acesso a um repertório que ele não está preso aos dogmas e o pragmatismo da eficiência que um profissional tem que ter de conhecimento para fazer uma entrega. Ele vai fazer você ter um outro tipo de senso crítico. Você quer ver uma coisa que eu também tenho um pouco receio de falar isso aí, mas eu vou dizer, que é o seguinte, uma vez eu disse isso e gerou uma boa discussão, então vamos ver como é que as pessoas vão entender isso. O mundo corporativo nos reserva, como é que eu posso dizer isso? Ele reserva para a gente, Vanusa, pouco desafio intelectual. Ah, como assim? Eu trago estratégia, eu monto negócio. Se você pensar bem, modelos são copiados, são customizados, sim, mas ninguém inventa a roda, né? Então, eu tenho um negócio, tenho meus concorrentes, tenho um mercado, eu vou fazer isso, eu vou testar aquilo, pessoa, sistema, ferramenta, governança, tal. Você vai criando soluções, vai criando, mas isso não exige de você um desafio intelectual. Olha só, imagina que você vai lá ver lá e vai estudar lá como é que é hipotenusa, quadrado, cateto, etc. Tal. Pô, você tem que ler esse negócio, né, e aplicar na equação que alguém, ou um matemático, ou um filósofo, alguém fez lá atrás. E a gente ainda, quando aplica, a gente erra. Mas você tem que só que aplicar. Agora imagina essa pessoa que tirou isso do zero. É isso que eu estou chamando de desafio intelectual. Quando você é criador de uma filosofia, no sentido geral, quando você é criador, quando você desenvolve uma metodologia, você tira o negócio do zero. Aí as outras pessoas aplicam. Metodologia 1, metodologia 2, linha, etc. Faz aquilo, faz assim, etc. Grave. Vai analisar pessoas, matriz RACI, etc. Tudo isso já está inventado. Tudo isso já foi construído. Quem construiu, quem fez, teve um desafio intelectual. Então, eu sempre digo que o mundo corporativo ele nos reserva pouco desafio intelectual. Quer aprender a dizer eu não sei? Vai ser desafiado intelectualmente. Isto é o que faz a diferença. Amplia os horizontes. É muito comum você conversar com sócio, ou tem vários CEOs que são que gostam disso, gosta de arte, gosta de filosofia, gosta de sociologia, vai estudar, gosta da matemática. O que essa pessoa está buscando?
ser desafiada intelectualmente. Você ser desafiado intelectualmente vai te munindo de uma coragem para dizer, eu não sei fazer esse modelo aí que você está falando para eu fazer, mas eu vou estudar o modelo e vou tentar te ajudar. Então, qual que é o meu conselho? Sair um pouco das áreas de administração e buscar coisas que desafiem você a estar diante de desafios intelectuais. Acho que isso pode ser um bom exercício, né? Muito bom. E acho que a criatividade se alimenta disso, de novidades, de coisas que você não está acostumado, senão... O que tem tudo a ver com a originalidade. Exato. Então, ideias originais são ideias que partem de um princípio, de um desafio intelectual superado. Toda a replicação de modelo, toda a replicação de um sistema, de ferramenta, ou de uma matriz, ou de colocar dados numa equação pronta, só favorece você a entender que você sabe do negócio e não estimula você a dizer assim, puxa vida, eu tenho um apetite por coisas que eu não sei. Uhum. Esse é o ponto, né? Então, será que isso ajuda? Puxa vida, se eu estivesse no lugar de uma pessoa que estou com medo de dizer que não sei o que eu faço, eu tentar buscar esse caminho. Muito bem. Então, tá bom. Tá aí a sugestão do Cris e eu espero vocês na próxima edição, no próximo episódio do Tem Saída. Não esqueça de deixar aí a sua opinião sobre o episódio de hoje, sugestão para os próximos, que eu e o Cris aqui a gente senta frente a frente para discutir. Né, Cris? Isso mesmo, Vanusa. Então tá bem. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais.